As grandes oportunidades na vida são raras e você não pode desperdiçar. Ontem, o técnico do Vasco jogou no lixo a oportunidade que teve. Quando o Pedrinho resolveu tirar o Fernando Diniz e colocar o Bruno Lazzaroni, ainda que de maneira interina, é para tentar mudar algo. E o que fez o Bruno Lazzaroni? Entrou em campo com praticamente o mesmo time que o Fernando Diniz vinha utilizando, mesma formação tática, não colocou rigorosamente nada de novo. E o que é pior, na entrevista coletiva, repetiu as palavras do Fernando Diniz, você vai acompanhar aqui. Agora eu só quero o seu like, ele é de graça e me ajuda demais. Deixa aí o seu like, quero saber o nome da sua cidade, aonde o meu vídeo está chegando. Deixa aqui nos comentários, eu vou rodar a vinheta. E na volta, é hora do Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Vou retribuir. De que maneira? Te convidando mais uma vez, as vagas estão abertas de graça. Não paga nada, eu vou te explicar. Venha para o meu grupo exclusivo. O link está no primeiro comentário fixo. Lá, especialistas vão mandar para você tudo de graça. As melhores oportunidades para que você todo dia possa colocar dinheiro no bolso. Todo dia tem green. Todo dia tem green. De graça eles mandam para você. Entre no grupo somente e veja com seus próprios olhos. O link está aqui, no primeiro comentário fixo. Beleza? O Vasco ontem voltou a perder, ficando de situação muito delicada. Último colocado na tabela. E você vai acompanhar os gols da partida e a coletiva do Bruno Lazzaroni. Acho que tem sido corriqueiro, né? Se você for analisar aí nossos 4 jogos, incluindo hoje, todas as estatísticas indicam números melhores para a gente, mas só que a gente tem pecado na eficácia, né? Até fazer um comparativo, a gente teve uma primeira oportunidade muito parecida com o segundo gol do Santos e acabou que a gente não fez e eles fizeram. Bruno, diante do que tem acontecendo com o Vasco, de criar muitas oportunidades, fazer poucos gols, vocês têm um clássico agora que vocês precisam fazer pelo menos um gol para ir para os pênaltis, mas 2 gols para uma classificação. O que dá para fazer em tão pouco tempo? É uma pergunta que a gente vem trabalhando, isso aí não tem como negar. Os jogadores têm se dedicado. Os jogadores têm sentido esse momento ruim que a gente vem atravessando. Eles têm se cobrado internamente, a gente tem se cobrado internamente. Então, é um momento de reflexão, claro, né? É um momento para a gente tentar superar a força do grupo, a força dos jogadores. Eles já mostraram ser capazes em diversos momentos. Acabou que a gente está passando por um período um pouco de transição, porque saíram 3 grandes referências da equipe. Coutinho, primeiro o Ryan, primeiro o Verratti, depois do Ryan, depois do Coutinho. São jogadores que, se você for ver o Verratti e o Ryan, foram responsáveis mais de 50% dos nossos gols, talvez ano passado. Então, todos esses jogadores, com a saída desses jogadores, é um processo de adaptação que a equipe vai passar. E vieram outros jogadores com capacidade também para assumir esse protagonismo de diferentes contextos, fora do país. Então, acho que aos poucos as coisas vão encaixar não só para esses jogadores que chegaram, mas com os jogadores remanescentes. E aí, talvez quando tiver a primeira vitória, assim, principalmente no Campeonato Brasileiro, as coisas vão deslanchar. Deixa eu aproveitar e perguntar também. No ano passado, vocês tiveram um clássico meio que semelhante na questão de cenários. O Fluminense era favorito, porque viveu um melhor momento. Vocês eram os azarões, digamos assim. E agora, mais uma vez, o Fluminense é tido como favorito pelo momento que vive e vocês azarões. Mas no ano passado, quem levou a melhor foi o Vasco. O que dá para tirar de lição? O que dá para fazer baseado nisso? Os jogadores são capazes. A gente tem um grupo bom, tem um grupo de jogadores comprometidos. Da mesma maneira que o ano passado, na Copa do Brasil, a gente saiu em vantagem no primeiro jogo, eles foram lá reverter, entre aspas, a vantagem, acabou que a gente passou nos pênaltis. A gente tem totais condições, acho que é uma boa oportunidade, às vezes,
quando você perde um jogo como foi o de hoje, às vezes uma oportunidade tão cedo é bom para os jogadores mostrarem e aí talvez tenha uma virada de chave nesse sentido. Boa, Bruno. Boa noite, Pedro Martins, Chicago Sports. Em relação ao Cuiabano, ele é um jogador que foi anunciado há um tempo, mas estava fora por lesão, né? Eu queria que você falasse sobre a importância de ter um jogador tão completo como ele, que é um lateral que trabalha bem na parte ofensiva e defensiva do campo. Eu queria que você falasse a importância de ter um jogador como ele nesse elenco. Acho que não só ele, mas quanto mais competitividade interna nós tivermos, é melhor. Quanto mais jogadores em todas as posições parecidos, ou então com um nível de excelência bom, é fundamental para a equipe, porque eu acredito muito na competição interna, para depois gerar mais competitividade e quem estiver melhor no momento poder estar jogando com mais regularidade. Vou te perguntar, os treinadores não gostam de falar individualmente, mas como você citou, Ryan, Verratti, como dois caras responsáveis por metade dos gols do Vasco, você tem Spinelli e Brenner, dois centroavantes que já viveram grandes fases e é o que você tem hoje em termos de referência de ataque. Assim. O que dá para extrair deles? Ou o que você vai conversar com eles para que eles possam voltar a exibir o futebol que fizeram o Vasco querer trazer eles para cá? Então, como eu falei na primeira resposta, são jogadores que vieram de contextos diferentes, então acaba precisando de uma readaptação em diversas situações. O Brenner, se não me engano, veio dos Estados Unidos, da Europa, então já está um bom tempo fora do país, ele não estava treinado, ele estava vindo de férias, então quando ele chegou aqui para a gente, ele estava num nível físico inferior aos outros jogadores. O próprio Spinelli, quando chegou, ele vinha de uma pré-temporada com o Independente Del Valle, mas ainda não tinha jogado. Então são jogadores que meio que estão trocando pneu junto com a competição ali rolando. E como eu falei anteriormente, a gente confia muito neles. Em certo momento as coisas vão se encaixar e eles vão ser o protagonista que a gente espera. Só para finalizar da minha parte, a gente sabe que a torcida do Vasco apoia muito, mas também pressiona quando a fase é ruim e a fase nesse momento é ruim. Como transformar essa pressão numa coisa positiva para esse jogo? Eu acho que quando você veste a camisa do Vasco, a pressão vai existir sempre. Então, não tem que muito falar nesse sentido. Os jogadores sabem a grandeza do clube, que não pode estar nessa situação, não pode estar nessa situação na tabela. Então, faz parte da pressão do futebol. E eles têm coberto de razão de estarem chateados, estarem revoltados. Cabe a nós a gente superar esse momento ruim para voltar a dar alegria para eles. Só para finalizar mesmo agora de verdade. Para você, Bruno Lazarão, como é pegar o Vasco nesse momento? Porque o Diniz falava que o time criava, jogava bem, mas não fazia os gols e os resultados não vinham. Agora a bomba está na tua mão. Como é fazer essa virada de chave para que as coisas possam começar a acontecer? Eu ter tido essa oportunidade de estar dirigindo o Vasco da Gama numa competição nacional é uma grande oportunidade para mim. Não só para mim, mas como para todos os outros jogadores que estiveram aqui presentes hoje. Eu acho que eles lutaram, eles correram, se dedicaram, mas não tem outra solução a encontrar, não tem outro jeito a não ser encontrar soluções internamente para que a gente supere esse momento. Antes de terminar o vídeo, a dica para você ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos para aproveitar, pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição, hein? Não perca essa oportunidade. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.